Fala galera, tudo bem? Meu nome é Angélica e hoje eu tô aqui com um dos nossos professores de teclado e eu gostaria que você se apresentasse, conta um pouquinho de você. Fala galera, beleza? Meu nome é Josué, sou professor de teclado aqui do Instituto Cefa. Estou aqui há 1 ano e pouquinho já, dou aula para intermediário, para iniciante e para avançado também. Então, Josué, conta pra gente, como que começou aí a história da música, né, na sua vida? Então, a música começou o seguinte, desde pequeno, né, como eu fui criado na igreja, eu acompanho meus primos, eles são músicos, um é baterista, outro toca violão, canta, enfim. Então, desde muito novo eu estou acompanhando eles na igreja, eu ficava sentado nos primeiros bancos assim e ficava lá coçando o sovaco, fingindo estar tocando baixo, ficava batendo nas pernas ali, né, fingindo bateria. E até então eu não tinha muita, tipo assim, recurso financeiro e também quem me ensinasse a tocar. Né? Até que aos 11 anos, o meu primo conversou comigo, ele falou assim, ei, quer aprender teclado? Eu falei assim para ele, bora, né? Não tinha muita noção assim e tal. Meu pai comprou um tecladinho, né? Um Cássio na época, bem pequeno, aí eu comecei a desenvolver e tal, né? Tocando mais os pés de galinha ali, que os tecladistas fazem, o primeiro louvor, eu navegarei, começava lá, eu navegarei, só aqui, ó, e achava o máximo, achava que eu tava abalando. Então, começou a partir de então, dos 11 anos, aí depois do teclado, eu passei pro violão e assim, né, eu fui aprendendo outros instrumentos. Que legal, que legal. E aí, desde quando você começou, você já se ofereceu para servir em algum ministério que você... Sim, na verdade eu sempre tive um sonho de tocar no Ministério Manancial, que na época o ministério lá era bem, né, conhecido aqui na cidade e tal. A galera ia visitar praticamente um Diante do Trono cover. Saía louvor novo, eles tiravam o idêntico e eu sempre fui fã do Diante do Trono, né, da Ana Paula Valadão. E aí foi onde eu comecei a dar os primeiros passos aí, teve uma galera que até quando eu comecei a tocar falou assim, ô Binho, tira o Josué aí que ele tá atrapalhando. E realmente eu estava, mas assim, eu estava, né, iniciando, mas isso aí eu não deixei, né, eu levei como um combustível para que eu, né, crescesse em vez de diminuir. É bem válido a gente falar a respeito disso, né, porque muitos entendem que hoje você toca e todo mundo quer chegar e eu quero tocar igual fulano, igual Beltrano, mas existe um processo, né? E a gente precisa passar por ele. Foi muito doloroso? Demais, foi demais, né? Ainda até brinco, obviamente que é uma brincadeira, viu gente? Mas aí eu falo, se Deus tivesse falado para mim, é o seguinte, quer aprender música? Eu já falo, não, senhor, deixa quieto, porque é dolorido, né? É algo muito prazeroso, né? Eu mesmo amo o que eu faço, mas assim, é muita responsabilidade, né? De você não somente tocar por tocar, mas através, né, do instrumento você tocar vidas e vidas serem restauradas aí através do louvor a Deus. Amém, glória a Deus. E como é que foi para você passar de aluno para professor? Ensinar outras pessoas a tocar aquilo que toca a sua vida? Então, foi o seguinte, na verdade eu nunca tive... eu sempre tive um sonho de tocar, mas eu nunca imaginei que Deus, né, faria se concretizar isso na minha vida. Então eu sempre tive vontade de viajar para tocar, de tocar com alguns cantores e tal, mas aí, né, devido ao que eu tocava muito pouco, eu estava em fase de crescimento ainda, e então começou assim, eu trabalhava numa empresa, né, trabalhei muitos anos em uma empresa, e Deus já tinha falado com algumas pessoas, confirmado e tal, que Ele queria que eu trabalhasse exclusivamente na obra dele, né? Tocando, dando aula, enfim. E aí eu falei, jamais, né? Eu ganho bem no meu trabalho, eu vou abandonar o trabalho assim e sair. Mas aí as coisas foram apertando e aí, para dar uma resumida, a empresa precisou falir para que eu saísse da empresa para poder começar a iniciar as aulas. No começo foi muito difícil, né? Eu cheguei a ganhar aí 400, 500 reais por mês, para quem estava acostumado a receber mais de 1.500 registrado, para receber 400 reais aí por mês, né? Mas Deus, eu pensei ainda até em voltar, falei, não, entreguei alguns currículos e tal, mas Deus foi lá e apertou um pouco mais, falou, negativo, eu falei que eu vou, né? Eu te chamei e eu vou te sustentar. E até hoje, graças a Deus, nunca tem me faltado nada. E como que foi quando o pastor e diretor Vinícius ligou para você, falando para você, vem pro Cefa?
Rapaz, foi uma surpresa, hein? Foi muito surpresa. Eu estava na minha prima, eu tinha acabado de dar uma aula particular e eu conversando com ela e tal sobre alguns projetos que eu tinha e tenho ainda, né? E aí o celular tocou, aí ele falou: alô, Josué? Eu falei: sim, quem que tá falando? Ele falou: o pastor Vinícius da Igreja Bola de Neve. Eu falei: caraca, velho. Falei assim, nunca imaginaria que o pastor iria me ligar. Falou: Josué, eu ouvi falar muito bem de você e tal, eu conversei com uma galera e te indicaram. Tem um instituto, né? Instituto Cefa, que é o Centro de Formação de Adoradores e tal. A galera tá precisando de um professor de teclado, né? E me falaram muito bem a seu respeito. Eu queria que você viesse aqui conhecer o instituto. E aí, na hora, né? Eu falei: bora, não, com certeza, tô dentro e tal. A gente marcou uma reunião aí e eu abracei a ideia do instituto aí, daquilo que Deus colocou no coração dele. E tô aí, vai fazer 2 anos, 1 ano e pouquinho que eu tô aqui já. Que legal, que legal. É isso aí, gente, ele abraçou mesmo, chegou aqui, já assumindo, né, assumindo os alunos, enfim, uma bênção para nós. E Josué, me conta um pouquinho dessa sua experiência em aula. Como que é as suas aulas com seus alunos? Conta um pouquinho pra gente como que funciona. Na verdade, eu tinha um método antes de entrar aqui. Porque como eu tive uma aula teórica depois com um professor de guitarra, na verdade. Porque eu já sabia tocar pelo dom, né? Eu tiro músicas de ouvido e tal. Então eu tocava e a galera falava muito pra mim assim: ô José, você não dá aula? Eu falei: cara, eu não dou aula porque eu não sei dar aula, né? Antes de iniciar. Aí até que uma vez eu fui viajar para Brasília, fui ministrar lá com a galera da IPI, da Presbiteriana Independente. E aí eu cheguei lá e o cara falou assim: meu, por que você não dá aula de teclado? Mesma coisa. Eu falei: cara, eu não sei, porque eu não tive aula e tal, né? Eu sei tudo que às vezes eu fazia uma nota legal lá, a galera: nossa, que nota que é essa? Eu falei: ah, não sei, esse aqui, ó. Aí os caras falaram: caramba, você não sabe, você toca bem e tal, você podia dar aula. Aí o professor de guitarra, ele me ofereceu uns 6, 7 meses de aula aí, teórica, aí para eu poder entender o que eu estava fazendo, para eu não só copiar, para eu aprender a criar também. E aí foi aí que eu comecei a entender. E eu tinha um método, eu começava, tipo assim, eu era um pouco perdido, na verdade. Até que eu tive uma conversa com o pastor Vini, aprendi bastante com ele a respeito de métodos e tal, né? Primeiro, antes de tudo, orar, antes de começar as aulas, né? Que isso aí é importantíssimo, era uma coisa que eu não estava acostumado a usar, então... E apesar de nascer um berço evangélico. Então, aí eu comecei a entender e a gente ora, né, vejo qual que é o propósito do aluno, né, se é de adorar a Deus, né, se é só de tocar em casa, ou enfim, né, ou se quer viver disso também, se é o sonho dele. E aí, a partir daí, a gente dá início aí aos segmentos, escalas, enfim. Seu tempo de estudo, como é que é? Conta um pouquinho, você estuda até hoje? Estudo até hoje. Galera, não parem de estudar. A hora que você achar que você está num nível top, aí que você tem que estudar ainda mais. Porque, igual eu estava conversando com outro professor aqui no Instituto, eu falei para ele, falei: cara, quanto mais eu estudo, parece que menos eu sei. Eu olho assim e falo: nossa, eu achei que eu sabia de harmonia, a hora que eu começo a estudar harmonia gigante, eu falo: meu Deus do céu. Então é algo bem extenso, a minha rotina de estudo é um pouco pesada, mas porque eu gosto. Tem gente que estuda, mas não é prazeroso para ele estudar. Eu amo estudar, né? Eu gosto de sentar ali, mas o mínimo que eu fico ali é 1h30, 2 horas. Mas a minha rotina geralmente é de 3 horas de estudos aí, só que com qualidade, porque não adianta você ter também 3 horas ou 8 horas, mas você não estudar com qualidade. Então, como assim com qualidade? Qualidade é você esquecer tudo, né? É igual você falar com Deus. Quando você vai falar com Deus, você não fica falando com Deus e respondendo as mensagens. Você está falando com Deus. Teclado, mesma coisa. Você vai estudar, abandona o celular, tranca ali no seu quarto ali, pega o seu cantinho, só você e o teclado ali, Deus, e bora estudar. Que massa, glória a Deus. E me conta, teve uma experiência muito doida que você vivenciou com Jesus através da adoração? Olha, teve. Você nos falar? Teve bastante, assim. Eu fui ministrar na cidade em Brasília, na verdade, e eu não tinha mais ou menos, eu não tinha uma noção, assim, para mim era só a música que falava, né, a letra da música que falava com a galera, né, e aí eu fui tocar em Brasília e o pastor
acabou a música, a gente começou, ele falou, ó, continua aí, ele chamou a galera para frente, começou a orar, e eu comecei a tocar, e o pastor daquela igreja, o pastor deixou que a igreja, né, adorasse, e só eu tocando, né, fazendo fundo ali, para a galera orar. Aí no final do culto, veio uma irmã falar comigo, ela falou assim, irmão, parabéns aí pelo dom que Deus te deu e tal, porque enquanto você estava, a hora que a música tocou, Deus já falou comigo, mas a hora que você começou a tocar, só você ali, eu senti que Deus estava tratando algo no meu espiritual, né? E aí eu falei, olha, glória a Jesus, porque assim, eu nunca imaginava que só o instrumento poderia tocar vidas. Eu achava que era letra, oração, enfim. Então, teve algumas experiências, sim, nesse sentido aí. E se você tivesse uma dica hoje para dar para a galera que quer começar a fazer aula aí, qual seria? Olha, uma dica é nunca desistir, a primeira, né? Porque, igual eu disse, no começo não vai ser fácil, né? Porque vai ter muitas pessoas que às vezes vão tentar te parar, igual que já fizeram comigo, já falou, oh, tira o Josué que ele está atrapalhando, mas para você ver, e eu levei isso aí, ainda na época eu era bem criança, na verdade, 11 anos, aí eu falei assim, meu, esse cara vai engolir o que ele está falando. e não que ele engoliu, essa não é a forma mais prática de falar, mas assim, depois disso eu toquei na banda dele, eu gravei para ele, e quando eu saí, ele ficou chateado comigo. Então, para você ver o que Deus faz, mas obviamente que eu também me coloquei à disposição, né? Porque Deus ele tem promessas, né, nas nossas vidas, mas nós temos que nos colocar à disposição aí para que Ele possa cumpri-las. E dentro um pouco disso que você está me contando, qual é a sua opinião? O que você acha a respeito dos músicos que se vitimizam ou também dos orgulhosos, né? Que tomam isso como um orgulho, às vezes como um próprio altar. O que você acha disso? Então, assim, eu tive algumas experiências, né? Viagem com pastores para fazer fundo musical. E aí eu cheguei e o teclado do menino era o mesmo que o meu. E aí eu peguei e falei assim, eu trouxe meu teclado, mas o teclado é o mesmo, não tem por que eu montar, né? E quem é músico sabe que é meio complexo para você ficar desmontando e montando instrumento. Aí eu fui lá, cheguei nele e falei, irmão, Pai do Senhor e tal, eu trouxe meu teclado, só que o meu teclado é o mesmo que o seu. Eu posso, né, na hora da mensagem, tocar no seu teclado? Ele falou, vixe, cara, esse teclado aqui só eu que toco, velho. Aí eu falei, amém, Deus abençoe, né? Aí o engraçado foi que aí ele veio num congresso uma vez na minha igreja, só que eles não vieram para tocar, eles não iriam tocar. Só que, assim, de surpresa, o meu líder deu oportunidade para eles e eles não prepararam nada, não tinha playback. E aí eles foram tocar. E aí quando ele foi tocar, eu falei assim, esse é o momento. Aí o que eu fiz? Fui lá, falei, mano, o teclado é seu, velho. Falei, fica à vontade, ó, se você precisar de alguma coisa, você sabe que o teclado é o mesmo do seu. Mas se acaso você precisar de alguma coisa, eu tenho alguns sons salvos aí e tal, cara, fica à disposição, eu vou estar ali, só se dá um grito ali que eu venho te ajudar. No final do culto, ele chegou e me pediu perdão, né, do que tinha rolado lá na igreja. Porque é assim, né, na verdade, nós temos que entender que quem faz a obra em nós é Deus, né? Nós não somos nada se não for Ele, né? Então, vamos ter paciência aí, porque eu já fui iniciante, eu sei como é também tocar com iniciante, não é, né? Vou falar assim, não é muito prazeroso, assim, tem músico que mesmo que não gosta, mas galera, investe porque assim, depende do que você fala, você pode matar ali, né? Um talento, um dom de alguém ali, o sonho de uma pessoa ali através de uma só palavra. E nesse mesmo assunto, como que é a experiência de banda? Como é ser um tecladista em uma banda? Olha, é muito difícil, assim, é muito complexo, na verdade. Eu viajo para alguns lugares, toco em algumas igrejas e eu vejo a dificuldade que o músico tem para tocar com banda, né? O cara é muito bom para tocar sozinho, ou ele a voz, ou sozinho, enfim. Mas quando é com banda, o cara às vezes entra em conflito com o contrabaixo, entra em conflito com a guitarra. Porque eu era assim, eu era, né, mal educado da música, vamos dizer assim, porque eu achava que eu tinha que fazer tudo, eu tinha que fazer pandeiro, tudo aqui no teclado. Então uma vez eu aprendi isso com o Wagner, ele é um cara, um pastor da IPI, né,
pastor Wagner, né, gente boa pra caramba. E eu aprendi com ele o seguinte, ele falou assim, ó, vamos fazer um teste lá. Ele levou a banda da IPI na época e levou eu. Vixe, aí os caras falaram, vamos tocar os Anjos de Louvor? Eu virei, catava o teclado, virava, colocava nas costas, igual o Jean, só que piorado. O Jean é bom, da oficina. É o tecladista da oficina, o Jean é bom. E eu, vixe, eu virei o Jean lá na hora. Daí o teclado, aí beleza, aí eu já me achando, né? Já arrebentei. Aí eu sentei assim na mesa e ele falou, cara, você toca pra caramba, meu. Você tem um dom incrível, você é muito rápido, velho. Você é rápido mesmo. Aí eu já lá, ó. Tô bom, tô arrasando. Aí ele falou, só que é o seguinte, mano, eu vou cortar aí pelo menos uns 800 dedos seu. Porque, cara, você tem que entender que você fez flauta no teclado, você fez tudo. Ele falou assim, então, você tem que entender que você é uma banda. E música, ela é igual comida, é igual um arroz. Se você coloca muito sal no arroz, fica ruim. Se você coloca pouco sal no arroz, fica ruim. Só que você tem que colocar na medida certa. Ele falou, e música é assim, se você coloca muita coisa, fica ruim. Se coloca pouco demais, também fica ruim. Só que você tem que colocar na medida certa. E ali, a partir de então, eu fui aprendendo aí, tendo experiências e saber me pôr no meu lugar, né? Na hora que tiver, vai ter música que o teclado sobressai, vai ter música que o teclado só é uma cama para os músicos tocar, você vai fazer uma base, tem hora que é só piano e pad, tem hora que você vai fazer uma frasezinha assim, então tem que saber tudo isso aí também. Então é isso. Obrigada, Josué. Obrigada pelo papo. Né? Foi Valeu, muito bom eu que agradeço. Um pouquinho da sua história. E é isso, gente. Obrigada a todos que assistiram até aqui e até a próxima. Valeu, galera. Deus abençoe. Oxe. Eu não morri, eu prometo. Tá. Nossa, mano, a Angélica é zica pra graça. Nossa. O problema da Angélica é que ela não sabe parar de falar. Foi. É a alma. Todo mundo deu certo, só comigo não, né? Ah, não, você, velho. Tá bom. Foco! Jesus! Né? E a gente vai bater um papinho aí um pouco mais. Mano, começa, velho. Eu vou dar uma volta, não, né? Não. Fala, galera, beleza? Oi.